Com- liberei para vocês aí, dei uma confirmativa, a gente colocou para gravar, então um confirmativo no ok ou um yes, aparecer na tela. Tem bastante gente entrando, vi aqui a irmã Deusa está aqui com a gente também, pessoal de Santa Catarina, muita gente entrando aqui. Bom, vamos começar, Cipriano? Bora lá então, Lucas. Vamos Vamos lá, começar. bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar, Azevedo Capacita. Hoje, mais uma vez, Cipriano volta aqui com a gente. Logo, faz um tempinho já que ele não voltava. Hoje ele está aqui trazendo mais um assunto. O tema de hoje, sustentabilidade e inovação, guia prático para estruturar projetos e atrair emendas parlamentares. Cipriano Ayala, o nosso convidado, economista, consultor especialista em gestão de recursos públicos no terceiro setor. Cipriano, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo. Agradeço a disponibilidade do seu tempo. Eu sei que é a correria, né? A gente acompanha você e se encontra por alguns momentos aí, e você gentilmente aceitou estar com a gente aqui hoje. Obrigado. Lucas, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando desse tema tão relevante que é emendas parlamentares, sustentabilidade, inovação no terceiro setor. Para mim é sempre um prazer estar aqui junto com vocês, viu? Quero parabenizar novamente pela iniciativa da Azevedo Auditores, por essa fantástica ferramenta de difusão de conhecimento de forma descentralizada para todos os hospitais filantrópicos. Isso é fantástico, né? Então, a gente vê como os hospitais estão gostando disso, né? Eu viajo bastante, né? Estou sempre em algum hospital diferente, e todo lugar que eu vou, o pessoal fala dos eventos da Azevedo Capacita. Então, com certeza vocês estão fazendo história na filantropia, na saúde do Brasil. É um prazer poder fazer parte disso aqui como convidado, viu? E bora lá, então, falar desse assunto tão importante, né, pessoal? Assim como o Lucas disse, né? Por favor, não pode ser um monólogo essa nossa conversa aqui, tá? A nossa ideia é que seja um evento aberto para que vocês de fato participem. É para ser participativo mesmo. Então, abra o microfone, faça perguntas. Durante a apresentação, vá anotando o que você quer perguntar. Mas olha, eu não me incomodo nem um pouquinho de ser interrompido, viu? Nem um pouquinho. Eu, Cipriano, enquanto você compartilha a tela com a gente aí, sabe que o Luiz, às vezes, ele entra só com as presenças ilustres, né? Eu sempre falo isso aqui, então eu acabei não falando aqui, né, que ele está com a gente hoje e provavelmente ele vai fazer algumas perguntas. Ele gosta, assim, de cutucar, assim. Então, ele está aqui também, o Luiz Eduardo é o nosso diretor da Azevedo, e aí é o nosso idealizador desse projeto que a gente está caminhando, 46º hoje episódio, tá? 46 já aí, caminhando aí desde junho do ano passado, a gente vai fazer um ano já aqui com esse projeto. Luiz, fala um pouquinho antes do Cipriano falar aí, senão você vai ficar sem falar, eu não vou deixar você ficar quietinho assim, Ah, eu não. não consigo. Não, eu não consigo ficar sem falar, não. Bom dia a todos, obrigado pela presença, mais uma vez, presença maçante, participante ilustre, presença maçante, né? Mas a gente já colhe bastante frutos, né? A gente anda por aí e tem colhido bastante frutos desse projeto nosso, Azevedo Capacita, de integração de conhecimento entre as unidades e as entidades. A gente tem recebido um feedback muito positivo, tanto dos próprios hospitais, quanto inclusive das próprias federações de hospitais. Eles falam que ajuda muito, né? A gente percebe que tem muitos participantes das federações que entram. Eu sempre falo com alguns, com o pessoal do Ceará, eu vi a irmã Neuza entrando aí também, muito obrigado pela presença, está sempre aqui ela, o Marinho também, o pessoal do Rio Grande do Sul está com a gente, a Ana Paula do Espírito Santo sempre está, a FEOSP também, sempre tem representante aqui. Então, a gente percebe que é interessante. Depois, não sei se a irmã Neuza vai poder falar um pouquinho com a gente. Depois, a irmã Neuza, podia falar um pouquinho com a gente também, e marcar um dia para a senhora falar para a gente aqui também, um webinar, né? Mas é muito gratificante para a gente, e o Cipriano é de casa, né? A gente traz, indica, mas é porque a gente já conhece, já familiarizou, já conhece o trabalho e o impacto que causa nas entidades que atua, né? Muito de encontro com a nossa missão aqui na Azevedo,
e o Cipriano entrega isso que a gente preconiza aqui também. Muito obrigado, é bom evento para todos. E, viu, Neuza, por favor, dá uma palavrinha para a gente aí, só um bom dia para a turma, e já aproveita e convida para o evento da Isso que FEOSC eu ia agora, falar. em junho, né? Isso, 11 e 12. 11 e Bom 12 de dia, junho. então, que A alegria. programação, inclusive, está sensacional. Eu vi ontem a programação. Sim, a gente está já programando aí o encontro do administrador hospitalar, que vai ser no dia 11 e 12 de julho, em Florianópolis. Um evento da FEOSC, né, nossa Federação aqui de Santa Catarina, juntamente com a ESC, né, que é a Associação dos Hospitais. Nós trabalhamos em conjunto, as duas entidades, e estamos retomando, né, e fortalecendo esse evento que é o encontro do administrador hospitalar, prevendo também para celebração, né, comemoração do Dia do Administrador Hospitalar, que é no dia 14, e a gente tem aí também uma programação bem intensa, né, de palestras, né, também de encontro, né, de confraternização, enfim, esse momento importante e gostoso, né, de conhecimento, de convivência, de network, né, entre os diretores. E a gente conta aí, né, com a participação de todos vocês e estende esse convite, né? Estamos aí já divulgando, né, toda a programação, as inscrições já estão abertas, enfim, né, fica esse convite para todos. E obrigada por esse espaço e sempre que possível, gosto muito também de poder acompanhar, né, esses momentos aí da Azevedo, porque traz sempre muita experiência e muito conhecimento. Né? E a gente está aí também junto com o Cipriano, buscando também, né, uma parceria. Nós temos primado aqui pela através de nossas entidades, né, também muitas parcerias que visam fortalecer, né, as nossas entidades hospitalares aqui de Santa Catarina. Por aqui está bem friozinho, né, então a gente está aí acompanhando também, né, aquecendo o coração, vendo aí tantas pessoas, né, muitos conhecidos e também essa oportunidade de conhecer, né, mais pessoas de nosso Brasil que estamos aí na mesma caminhada com o mesmo objetivo. Meu abraço a todos. Então, deixa eu só fazer uma colocação, viu, Lucas? Eu te mandei o material do evento da Federação, da FEOSC, depois, no momento, você pode compartilhar. E é uma situação assim, apesar de ser em outro estado, o problema, o SUS é único, né? Então, a gente não tem muita diferença no atendimento SUS e nos problemas com as entidades que atendem o SUS. É o mesmo problema que tem no Norte e Sul. Estou vendo a Alessandra aí de Votuporanga, que não tem problema, mas mesmo assim está aqui com a gente. Votuporanga é uma Santa Casa que não tem problema. Então, para quem tem a oportunidade de participar dos eventos em outros estados, é muito interessante, porque o conteúdo é abrangente e é nacional, né? Se vocês vão olhar depois dos participantes, não tem nada a ver. E entre passar frio em São Paulo, em Bauru, eu prefiro passar frio em Florianópolis, é a minha opinião, mas fica à vontade, desculpa aí, Cipriano, não vou te atrapalhar mais agora, tá? Só depois. Viu? Mas em julho vai estar um friozinho melhor. A gente vai estar junto lá também. Também estaremos lá junto com a irmã Neuza, com o Marins. Vamos participar do É evento. junho, junho É junho, né? julho, vai cair no dia das bodas de 50 anos dos meus pais, então eu não vou conseguir ir. E aniversário do Luiz também, a gente comemora No e dia canta do meu parabéns para ele lá. aniversário, inclusive, canta um parabéns para mim, faz um vídeo e manda de lá, tá? E vai no Ostradamus por mim também. Eu, particularmente, também não sei se eu vou conseguir ir, porque a Ariel tá para ganhar bebê, né? Eu não sei Verdade, como é que vai verdade. estar, mas a nossa equipe já está garantida, já está tudo certo e o pessoal vai. Eu vou, se Deus quiser. Eu vou representar vocês. Se vocês não forem, eu represento. Pode deixar. Maravilha. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá então. Luiz, pega leve depois das perguntas, hein? Para ver se você me deixando de sair. Bom, mas olha só. Deixa eu só te ajudar, Paulo. Ai, Flávio. Lucas, o microfone do Cipriano tá mutado. Ah, pronto, abriu. Eu acho que foi eu. Eu fui mutar, tinha alguém com o microfone aberto e subiu rapidinho aqui. Desculpa. Vamos lá. É o pessoal da Santa Casa de Cerqueira César fazendo bagunça aí, que eu percebi.
Valeu. Viu? Mas olha só, nossa empresa está desde 2018 atuando no terceiro setor, com o intuito principal de trazer para os filantrópicos a possibilidade de ter uma infraestrutura administrativa para fazer gestão de emendas parlamentares. E também de ter o conhecimento da forma correta de fazer a captação de recursos, né? O relacionamento governamental. Temos aqui a nossa base em Sorocaba, onde eu estou hoje com a nossa equipe, temos uma filial em Belo Horizonte, e estamos atendendo as instituições nesse grande propósito de trazer sustentabilidade, inovação, e com isso garantir o impacto social do terceiro setor nas camadas mais vulneráveis da sociedade, né? Essa que é a nossa missão, potencializar as instituições para que elas consigam cada vez mais atender mais pacientes de uma forma mais justa, mais humanizada, trazer mais qualidade de vida para as pessoas, né? E sempre que a gente começa a falar sobre sustentabilidade, nós entendemos a sustentabilidade como uma balança. Precisa se equilibrar entre eficiência e recurso, né? Então, sempre que a gente vai falar sobre sustentabilidade financeira do SUS, a gente sabe da dificuldade orçamentária que o SUS gera para os prestadores de serviços, né? Então, a baixa remuneração, as tabelas defasadas e vários outros problemas. Na verdade, a questão da remuneração é somente a ponta do iceberg, que ela acaba desencadeando uma série de consequências que vai trazer uma fragilidade dos recursos humanos, defasagem nos equipamentos, na infraestrutura, enfim, são várias dificuldades que vão sendo abarcadas por conta das dificuldades orçamentárias. Então, a gente sabe que a sustentabilidade, em primeiro momento, ela vai ser necessária a gente trazer para um contexto de melhorar a eficiência da instituição. Então, otimizar o uso de recursos disponíveis, né? Recursos esses escassos, mas eles vão ser utilizados de uma forma mais eficiente. E após superadas aí todas as possibilidades de trazer eficiência na operação, nos processos, em recursos humanos, a gente vai continuar vendo um cenário de déficit, provavelmente. E aí, para que isso seja de fato superado, é imprescindível que a instituição recorra à captação de recursos não operacionais. Porque sempre que nós trabalhamos com a venda de serviços, seja para o SUS, seja para operadoras de saúde, seja para particular, estamos trazendo custos. Mas quando nós estamos em busca de recursos não operacionais, o único custo que a gente vai conseguir, vai precisar cá, é um custo de aquisição desse recurso, que é o custo, vamos dizer assim, a taxa comercial para captar emendas parlamentares, porque nada vem de graça. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro, né, para as instituições que aqui estão, todas precisam de emendas parlamentares. Algumas recebem pouco, outras recebem mais. E o que eu percebo que diferencia uma instituição da outra não é a causa, não é o público-alvo, não é a região que ela está estabelecida, é o investimento. O investimento no processo de captação de recursos é o que diferencia as instituições nesse processo. Porque nós temos casos de instituições que são hospitais gerais, que a gente ouve falar, isso só que não tem uma causa específica, que não tem um apelo social, mas com investimento correto em captação de recursos, em relacionamento governamental, eles conseguem resultados importantíssimos para a instituição e trazem com isso a sustentabilidade. Então, uma coisa que eu quero deixar claro também, estamos todos na mesma língua. A gente está todo mundo aqui pela mesma regra. O Hospital Filantrópico, que depende de recursos extra-orçamentários para fechar. Então, quando a gente coloca todo mundo na mesma regra aqui, eu não vou diferenciar nenhum hospital pela causa, pela região que ele está atuando, mas sim pelo posicionamento do gestor. Então, o nosso posicionamento como gestores de hospitais filantrópicos tem que ser de investir no processo de captação de recursos. Não vai ter emenda que vai cair do céu. Dificilmente você vai conseguir uma pessoa aleatória que vai lá em Brasília trazer emenda para você, cobrando X%, tarará. Isso não deve nem fazer parte do nosso vocabulário. Então, o que eu quero, em primeiro momento, é encorajá-los a estruturar-se no processo de captação de recursos, com as pessoas que provavelmente você já tem na instituição. Provavelmente as pessoas que vão ser responsáveis pelo relacionamento governamental já estão aí na instituição. E o que está faltando? Talvez
capacitação. Talvez essa pessoa seja direcionada exclusivamente para um processo de, de ser responsável pelo relacionamento fundamental, pela captação de recursos. Então, isso vai depender realmente de uma mudança de ponto de vista, de estruturação de um novo setor e de investimento em todo esse processo de captação de recursos através do relacionamento governamental. Bom, eu estou dizendo isso porque eu sei que a sustentabilidade financeira é uma realidade para quem consegue bons resultados na captação de recursos. Não tem como captar sem investir. Bom, e quando a gente fala ainda sobre sustentabilidade, eu costumo trazer à tona três eixos importantes, né? O primeiro, a questão do desfinanciamento histórico do SUS. Então, quem presta serviço para o SUS, historicamente, tem um contrato defasado. E não adianta vocês me falarem aqui que a tabela SUS paulista está salvando o hospital. Sabe por quê? Porque para fechar a conta, durante todos esses anos aí, o hospital teve que suprimir dezenas, talvez centenas de despesas importantes para o bom funcionamento da instituição. Nunca ninguém prevê questões trabalhistas no contrato, nunca ninguém prevê manutenção de prédio, manutenção predial, manutenção de equipamentos. O pessoal não prevê várias despesas que são inerentes à operação de uma empresa, de um hospital filantrópico. Então, esses custos, vamos falar assim, que eles estão até agora escondidos, suprimidos. E conforme a tabela SUS paulista vai trazendo aqui, só para São Paulo, né, essa nova modalidade de financiamento, eu acho que durante um tempo vai ser bem interessante, mas daqui a pouco os hospitais vão começar a fazer os investimentos necessários para garantir a operação saudável e vai voltar para a mesma. Porque, mesmo com a tabela SUS paulista, muitos procedimentos ainda continuam custando, continuam remunerando abaixo do custo real. E quando a instituição vai estruturar a instituição da forma correta, com toda a infraestrutura tecnológica, de recursos humanos, de serviços, de contratações, vai acabar voltando a elas por elas. Né? Então, é impossível a gente continuar falando que a gente vai garantir sustentabilidade com a operação. E também com um grande risco das operadoras de saúde. O que a gente está vendo no jornal, questões dos planos de saúde cancelando o plano de saúde dos beneficiários, e vários outros casos parcelando o faturamento das instituições, glosando torto e direito, indevidamente, somente com o intuito de prorrogar o pagamento, jogar lá para frente o pagamento. Então, é um ambiente hostil. Então, eu quero desde já parabenizar você que tem a coragem de ser um gestor à frente de um hospital filantrópico, porque é um ambiente hostil que quase ninguém está disposto a enfrentar. Bom, então a gente vai trazer também essa questão do segundo eixo, que são as receitas operacionais e os custos institucionais. Vai estar sempre trazendo um déficit crônico. Né? E aí, com isso, né, para a gente garantir a sustentabilidade, para que a conta feche no final do ano, a gente consiga pagar 13º, todas as despesas, não tem como fazer essa mágica sem captar emendas parlamentares ou qualquer outra fonte de doação. Né? Então, é uma dependência crônica nossa do recebimento de contas não operacionais para que o hospital subsista e continue atendendo os pacientes. Pessoal, só para vocês não esquecerem, qualquer pergunta, coloca no chat, abre o microfone, vamos conversando, tá? Eu tô vendo aí quem tá falando aqui, a Letícia, lá da Rede Mãe, lá de São José dos Campos. Bom, então nesse nosso contexto de captação de recursos, né, emendas parlamentares vai estar sempre lá em cima. Onde hoje, no meu ponto de vista, tem mais recursos. E são recursos que as instituições conseguem acessar com uma determinada facilidade. Vamos dizer que todo filantrópico tem uma determinada vocação para captar emendas parlamentares. Porque para o deputado ter voto, para o parlamentar ter voto, ter visibilidade, ele precisa indicar recursos em lugares, em instituições que têm um alto potencial de capilaridade. E com isso traz grande visibilidade para o seu mandato. Não tem ninguém melhor que um hospital que atende o SUS para dar essa contrapartida política que eles precisam. Né? Mas não podemos também viver só de emendas parlamentares. Né? Então, eu prezo pela diversificação de receitas. Então, emendas parlamentares é um dos pontos. Né?
Mas a gente pode falar várias outras fontes de captação de recursos. Leis de incentivo, participação de programas de captação de recursos de editais de empresas. Enfim, é uma infinidade de programas de captação através do marketing digital, através de portais de doação, através de vaquinhas online. Se eu pudesse citar aqui, se tivesse tempo para isso, eu ia trazer para vocês 21 formas de captar recursos nas instituições filantrópicas. Que a gente já identificou e validou instituições que trabalham com essas 21 formas e que em cada uma delas dá certo. Mas eu vou trazer para vocês essa reflexão da necessidade da diversificação e de buscar outras fontes de financiamento não operacionais, além das emendas parlamentares. Por quais motivos? Primeiro, a redução da vulnerabilidade. Quando a gente depende de uma única fonte de financiamento, toda a nossa operação está em risco. Então, não tem, por exemplo, como um hospital que atende 100% SUS, colocar todas as suas fichas e que o seu contratante vai pagar sempre religiosamente a sua contratualização. E que nunca vai passar por um perrengue que vai deixar de pagar ou que vai atrasar o pagamento. Isso pode acontecer. Ainda mais que nós vivemos no Brasil um país que ciclicamente vivencia crises e problemas econômicos que levam até mesmo o governo a ter as suas contas fragilizadas. Né? Segundo motivo, sustentabilidade de longo prazo. Mas, vou falar de novo do primeiro, né? Essa redução da vulnerabilidade. Eu estou falando só de fontes de financiamento. Mas, como eu disse, de vez em quando eu ando aí, converso com várias instituições, e se acredita que tem instituições que acabam dependendo de um deputado, é incrível, mas tem instituições que eles captam recursos com um deputado e eles acreditam que eu não posso captar contra o deputado, porque senão esse meu deputado aqui, que é da minha cidade, ele vai ficar chateado, ele não vai ser mais meu amigo, ele vai achar ruim, porque ele se acha o dono da instituição. Então, quando você se sujeita a isso, permite que a sua instituição, que atende milhares de pessoas todos os anos, se sujeite a isso, coloca toda a sua operação em risco. Esse deputado, ele está eleito hoje, mas ele pode ser que não ganhe no próximo mandato. E você não vai ter relacionamento com nenhum outro parlamentar para garantir emendas parlamentares nos próximos exercícios. Então, são coisas que eu estou até mencionando, porque pode ser que esteja acontecendo aí em alguma instituição que está aqui, mas, gente, fuja disso, pelo amor de Deus. Não pode ser vinculado a um único parlamentar, de forma alguma. E muito menos somente a emendas parlamentares. Bom, segundo motivo, então, do porquê diversificar, a garantia de sustentabilidade no longo prazo. Não tem como a gente falar de sustentabilidade se eu não falar de diversificação de receitas. Quem não diversifica é como se fosse uma empresa que trabalha só para um cliente. E se esse cliente não quiser mais contratar você? E se esse cliente quiser pegar o recurso que ele tem e mandar para outro lugar? Como fica a minha operação, minha saúde financeira, a minha garantia de sustentabilidade no longo prazo? Ela vai por água abaixo. E terceiro ponto, inovação e crescimento. Só cresce, só inova, só transforma a realidade da sociedade instituições que fazem captação estruturadas e que diversificam as suas fontes de recursos. Porque com isso, elas conseguem trazer uma base firme, uma base segura de várias fontes de receitas recorrentes que vão garantir sucesso nas suas operações. A possibilidade de planejar investimentos, planejar crescimento da instituição, abertura de novos serviços, ampliação. E porque nesse momento, né, quem está falando de inovação e crescimento é porque já conseguiu, com as emendas parlamentares e contra as fontes de doação, talvez renovar todo o seu parque tecnológico, formar sua infraestrutura, trazer um ambiente humanizado, um atendimento humanizado para os seus pacientes. Então, são instituições que já estão há um tempo caminhando nessa captação de emendas parlamentares. Bom, a principal forma de captação de recursos do terceiro setor, sem dúvida alguma, não desmerecendo as outras, mas para nós, do meu ponto de vista, hoje são as emendas parlamentares. E aí eu vou até convidar vocês aí. Quem concorda comigo, digita no chat 1, e quem discorda, digita 2. Mas ó, se você discordar, você vai ter que me trazer uma outra fonte de recurso na sua instituição que está fazendo sentido para vocês aí. Então, eu vou até fazer um convite. Quem colocou 2, coloca qual fonte de recurso você considera tão importante quanto a emenda e mostra para nós, até mesmo de uma forma colaborar com todos os colegas que aqui estão, como que você tem feito isso. Né? Vamos aprender juntos, né?
Esse, mais uma vez, a Azevedo Capacita é um ambiente de network de aprendizado. Vamos aproveitar que tem várias instituições aqui e fazer um benchmark interessantíssimo. Bom, eu quero trazer para vocês já uma visão evolutiva das emendas parlamentares de 2015 a 2024. E, nitidamente, nós vemos que de 2023 para 2024 houve um aumento expressivo no volume de emendas disponibilizadas. Eu estou falando isso aqui de emendas parlamentares e orçamentárias, tá? Emendas de individuais, emendas de comissão, emendas de bancada, elas somam em 2024 44,67 bilhões de reais. Então, é um volume gigantesco de recursos e ainda vou considerar para vocês que 50% desses recursos impositivos obrigatoriamente precisam ser indicados para a saúde. Obrigatoriamente. Então, é um volume muito interessante. E é justamente por isso que eu falo que as emendas parlamentares são a principal fonte de captação de recursos, porque são recursos acessíveis, estão aí, todo mundo tem acesso a pegar uma passagem aérea, a ir em Brasília e conversar com parlamentares, apresentar sua instituição, seus projetos, mas o que falta são instituições de fato encorajadas o suficiente para fazer esse investimento, né? Mas olha, quem faz esse investimento, e aqui tem vários colegas que fazem esse trabalho, são captadores de recursos e que estão aqui. Eles vão conseguir dizer, ah, ninguém colocou dois aqui, todo mundo colocou um. Interessante, mas realmente a emenda parlamentar é a principal fonte de captação de recursos, né? Mas olha só o tamanho da oportunidade. É uma oportunidade de, no mínimo, 22 bi que nós estamos aí. E o que acontece? Poxa, nossa, Cipriano, todo esse dinheiro é enviado para os hospitais filantrópicos? Obviamente não. Talvez a maior parte é enviado para a administração pública. Mas por que será que é enviado para a administração pública? Eu vou trazer dois motivos, né? O primeiro motivo, eu vou falar só um motivo, né? Vamos trazer essa responsabilidade para nós? Eu sou a favor disso. Vamos nos responsabilizar pelos nossos resultados, né? É porque não tem projeto. Esse é o único motivo que eu vejo que o recurso ele vai na sua maior parte para a administração pública, para o prefeito, do que para o hospital filantrópico. Não que o prefeito tenha projeto, mas é que politicamente o deputado mandar em recurso para a prefeitura acaba sendo melhor, né? Tem um vínculo político, eleitoral, tudo mais, tem um cunho político de subsistência desse determinado político no poder. Mas vocês consideram que se eu tiver um bom projeto bem estruturado, com impacto social comprovado, disruptivo, que traga uma grande visibilidade para esse parlamentar, ele vai preferir colocar o recurso no hospital filantrópico, porque ele quer também ter uma grande visibilidade, quer garantir um impacto social grande, que o recurso dele atinja muitas pessoas e com isso ele também atinja muitos votos, né? Tem essa consequência de ter muitos votos. Então vamos trazer essa responsabilidade para nós. Se não tem tantas emendas para os filantrópicos, talvez é porque não tenham tantos projetos interessantes para que esses parlamentares apoiem. Então, qual que é a ação que a gente vai tomar? Vamos estruturar projetos, né? Mas olha, além de falar sobre sustentabilidade, inovação, eu quero falar para vocês sobre algo importante também, que é como não perder as emendas parlamentares. Calma aí, acho que eu fiz alguma coisa errada. Ah, calma aí, eu vou interromper o compartilhamento e fazer de novo. Cipriano. Aguenta aí, pessoal. Aí. Vem. Tela cheia, beleza. Bom, como não perder as emendas parlamentares, né? Eu vou trazer para vocês 4 pontos importantes para que a gente não perca as emendas parlamentares. Até agora eu tenho falado que as emendas são realmente importantes, elas vão demandar um investimento, mas, poxa, eu não posso investir em todo o processo de captar recursos tendo um profissional exclusivo para fazer relacionamento governamental, custeando as despesas de viagem, hospedagem, alimentação desse profissional lá, fazer brinde, agenda, caneta, calendário para deixar nos gabinetes, investimento grande, e depois, quando chega na hora de aprovar o projeto, errar. Ou então, executar uma emenda da forma incorreta. Então, vou trazer para vocês 4 pontos importantes
para que as emendas parlamentares sejam de fato um sucesso na sua instituição e não sejam um investimento fracassado. O primeiro desses pontos é a existência de uma estrutura organizacional. É uma falha muito grande quando eu, como instituição, me colocando no lugar de uma instituição, invisto no processo de captação de recursos e a hora que chega essa emenda parlamentar, eu pego esse dinheiro, essa indicação e jogo na mão do meu financeiro, na mão da minha contabilidade, do meu jurídico. Ou seja, são áreas que já têm uma rotina de trabalho definida, já tem muitas coisas para fazer, inclusive. Geralmente, eu trabalhava no Hospital Filantrópico, né? Eu era financeiro de uma Santa Casa. Então, eu entendo que é trabalhar sobrecarregado e sempre aparecer uma coisinha a mais para fazer. Então, você pegar uma responsabilidade de aprovar milhões de reais de emendas parlamentares em uma pessoa que já está muito atarefada, talvez sobrecarregada, é um baita de um tiro no pé. Está correndo um risco que não precisaria estar correndo. Concorda comigo? O que eu preciso ter para garantir sucesso nas emendas parlamentares? Primeira coisa, é eu ter uma área exclusiva para gerenciar as emendas parlamentares. Os gestores eles precisam parar de querer aproveitar a equipe que está aí já para fazer isso, está sobrando tempo do fulano, do ciclano. Não, gente. O tempo que está sobrando da pessoa do financeiro é para essa pessoa se aprimorar, galgar um cargo melhor no próprio financeiro, trazer mais resultado no que ela já está fazendo. E nas emendas parlamentares, você tem que ter uma pessoa exclusiva para fazer isso, capacitada, preparada, e saiba o que é projeto, saiba o que é orçamento público, consiga escrever, elaborar editais, fazer os processos de compras, entrar nos sistemas do governo, acompanhar as mudanças da legislação. Enfim, é um departamento novo que vocês precisam ter, que é o departamento de gestão de convênios. O que esse departamento faz? Quais são os objetivos desse departamento? Primeiro, integrar a equipe, canalizando esforços em uma única direção. Concordam comigo que uma pessoa que é do financeiro e depois começa a fazer emenda parlamentar, os esforços dela não estão canalizados em uma única direção? Ou ela vai pagar a conta, vai fazer a conciliação bancária, ou vai fazer o projeto de emenda parlamentar? Ou vai fazer o fechamento contábil, ou vai fazer o projeto de emenda parlamentar? O advogado vai lá no fórum resolver um problema ou vai fazer o projeto da emenda parlamentar, vai fazer a licitação, enviar para análise do Ministério do DRS. Eu acredito que é bem provável que esse profissional ele tenha como prioridade a sua natureza de contratação originária, né? E as emendas parlamentares e qualquer outra responsabilidade acaba ficando em segundo plano. E a gente não pode deixar milhões de reais em segundo plano. Criação de um processo dinâmico, passível de revisões. Então, assim, é um departamento, de fato, montado com um profissional exclusivo, com um processo estruturado, com POP, com regulamento interno, com a relação da rotina do profissional. Esse departamento também ele vai ser responsável por comunicar com clareza os projetos da instituição para os públicos de interesse interno e externo, assegurar o fluxo de informações aos interessados em tempo hábil, porque é uma pessoa que vai estar sempre entrando nos sistemas, acompanhando as mudanças na legislação, nos prazos, os pagamentos das emendas, se o projeto foi aprovado, se ainda não foi, se está em diligência, se foi respondido em diligência, enfim, informações que são substanciais para que a figura do captador de recursos possa, e também da diretoria, possa comunicar com os assessores, com os deputados, a situação das emendas, né? Bem como com toda a sociedade. Formalizar um instrumento de controle gerencial, né? Uma plataforma em que eu tenha uma visão holística de todos os processos, de todas as emendas parlamentares que estão tramitando, e otimizar o tempo da equipe interna da instituição. Olha só, esse aqui é o quadro da área de gerenciamento de convênios, né? É uma área exclusiva que tem um monitoramento da legislação, que estrutura um banco de projetos, talvez até mesmo um plano diretor, que monitora e gerencia todas as emendas parlamentares e tem um gráfico, tem relatórios para apresentar para os gestores, com processos, documentos padronizados, com qualificação constante. Sabemos da importância de fazer cursos todos os anos sobre convênios, né? Vou dar um exemplo. A gente teve, em 2023, a revogação da Portaria 424 de 2016. Nasceram, a partir da revogação dela, dois instrumentos importantes. O primeiro, o Decreto 11.531, e o segundo, a Portaria Conjunta 33 de 2023. São mudanças na legislação que mudaram todo o nosso processo de gestão das emendas federais no transfer igual.
Então, mas como que eu sei isso? Porque eu só trabalho com isso. Se eu trabalhasse no financeiro, pode ser que eu nem soubesse disso e eu ia fazer o quê? Eu ia executar o convênio errado. No prazo errado, talvez ia perder prazo, talvez eu ia apresentar o documento equivocado, mencionando uma lei revogada. Essa é a importância de ter uma pessoa especialista e também de forma exclusiva trabalhando em uma determinada área. Segundo ponto importante, alinhamento dos projetos de emendas parlamentares e também ao orçamento, ao planejamento estratégico da instituição. Quando a gente fala de planejamento estratégico, né, nós estamos falando do futuro da instituição. No começo eu falei, né, as instituições que captam emendas parlamentares, elas conseguem renovar seu parque tecnológico, fazer reformas, talvez atender alguma demanda reprimida, ampliar serviços, enfim. Mas tudo isso precisa ser conversado com o planejamento estratégico da instituição. Então, primeiro, né, não é todo mundo que tem planejamento estratégico. Mas quem tem um planejamento estratégico já tem ali uma previsibilidade de investimentos a realizar, seja em capacitação de equipe, seja em estruturação de novos serviços, seja em reformas, em melhorias, ampliação, troca de equipamentos, substituição de equipamentos obsoletos por mais tecnológicos, enfim. E qual que é o nosso trabalho aqui como gestor de convênios? Alinhar esse planejamento estratégico da instituição às emendas parlamentares. Os projetos de emendas parlamentares precisam caminhar lado a lado com o planejamento estratégico da instituição. E no caso das emendas, a gente ainda tem que considerar, e se eu estou fazendo um pedido de emenda hoje, considera, estou em maio de 2024, eu estou fazendo um pedido de emenda hoje, estou relacionando o meu projeto para um parlamentar, informando a ele, se ele me contemplar como uma emenda hoje, não significa que eu vou receber hoje, esse ano, vou comprar equipamento no final do ano. Na verdade, essa indicação de emenda ela vai acontecer em meados de outubro. Em março do ano que vem, vai abrir o sistema para eu cadastrar um projeto. Enfim, no final, talvez em julho, entre julho e novembro, eu vou assinar um convênio. Ou seja, o equipamento vai chegar em 2026. Então, por isso que é importante a gente falar sobre o planejamento estratégico, porque é um plano de vários anos. Entender também o tempo de maturação dos projetos de emendas parlamentares é importante nesse sentido, até mesmo para que as expectativas de quem está executando o planejamento estratégico não sejam frustradas, mas sim a gente consiga um alinhamento dos prazos em relação à execução das emendas parlamentares. Outra coisa importante, né, tem vários projetos, tem vários investimentos que a instituição precisa fazer que possivelmente não são financiáveis diretamente por emendas parlamentares. Então, fazer essa diferenciação também do que é projeto elegível para captar emenda federal, elegível para captar emenda estadual, ou não é elegível para captar nenhum tipo de emenda, aí eu tenho que ir para o mercado de doação de pessoas físicas, jurídicas, leis de incentivo, é muito importante também. Então, por isso que, a partir do planejamento estratégico, nós auxiliamos até os nossos clientes a criar uma ferramenta que é o banco de projetos. Nesse banco de projetos, a gente consegue diferenciar e eleger as formas de financiamento, seja de emendas, ou seja de recursos que não são emendas, para cada investimento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Lucas. Quanto tempo que eu tenho para falar? Quanto Olha, que me resta? você pode ficar à vontade aí e o pessoal também abrir, levantar. A gente pode conversar aí mais algum tempinho. Fica à vontade, a gente tá junto aqui. Vamos lá. Beleza. Olha, sempre que a gente fala sobre investimentos em saúde, né? Não tem como a gente falar de investimento em saúde sem falar de conceitos em economia da saúde. Poxa, a gente vê, não vou nem falar que eu vejo por aí, porque graças a Deus não vejo mais isso. Mas eu vou falar que eu já vi no Fantástico, já vi no noticiário de postos de saúde, UBS, UPA, que compra aquele monte de equipamento e depois não usa para nada, porque não conseguiu instalar, porque, sei lá, comprou 110 e gastou 220. Eu estou falando de coisa bem básica, né? Mas quando a gente trabalha com princípios de economia da saúde, significa que nós estamos trabalhando com as emendas parlamentares, considerando esse recurso como um recurso de investimento em saúde. Qual que é o principal propósito da economia da saúde? É promover o uso racional e eficiente dos recursos públicos, a partir de uma construção, né, dessa cultura de uso de informações econômicas para a tomada de decisões. Então, assim, a gente vai utilizar todo o nosso, não gastar neurônio
para começar a pensar em investimentos na área da saúde, né? E sempre que a gente vai trabalhar sobre os princípios de economia da saúde, eu vou trazer alguns conceitos importantes, né? O primeiro conceito que eu vou trazer é o custo total de propriedade. Eu vou contextualizar o porquê eu estou falando disso, gente. Porque eu estou falando de sustentabilidade, né? Então, se eu vou comprar um equipamento com emenda parlamentar, eu não posso pensar no valor desse equipamento. O que eu vou gastar para comprar esse equipamento, seja uma ressonância de 4 milhões de reais, poxa, está vendo o dinheiro da emenda parlamentar, né? Talvez eu investi durante o ano no processo de captação da emenda, mas, poxa, vai vir os 4 milhões da ressonância, mas e aí? Como que eu faço para manter essa ressonância, para instalar essa ressonância? Aí não, a gente não está falando de emenda, estamos falando de recurso próprio, corrente da instituição. Então, olha só, tem uma pergunta aqui. Tem o Ricardo, por gentileza, Ricardo, você deu a tua mão? Pode falar, pode abrir o microfone. Bom dia, prezados. Ricardo, Hospital Evangélico de Vila Velha, no Espírito Santo. Somos uma entidade de 52 anos, de alta complexidade, com uma gama grande de transplantes, coração, fígado, rim e córnea, né? E somos referência SUS Porta Aberta para coração e oftalmologia. Somos referência nacional em oftalmologia. Fazemos, com exceção da refração, o resto, todo o trabalho até o transplante de córnea, né? Então, quando você fala na importância de planejar o que comprar, eu queria rapidamente compartilhar 3 casos. Eu também sou do Conselho Municipal, Estadual de Saúde aqui de Vitória, aqui do Espírito Santo, né? E alguns casos são curiosos. Tivemos um caso lá que a Associação de Cegos aqui da cidade de Vila Velha pediu uma ambulância. Aí ficou todo mundo feliz, soltaram o foguete. Quando chegou a ambulância, o que a Associação de Cegos vai fazer com a ambulância? Compraram com dinheiro de emenda. Trouxeram essa emoção para o Conselho para trocar com a Prefeitura por uma Kombi, porque, na verdade, eles precisavam de uma Kombi e não de uma ambulância, né? Aí você imagina o que tem de planejamento errado por aí, né? Gasta-se de tomógrafo e um ano desse tomógrafo, que já tinha um, e ela trouxe essa emoção para o Conselho Estadual de Saúde, para que o Conselho intermediasse junto aqui à Superintendência do Ministério para devolver esse tomógrafo que estava na caixa 2 anos depois, imagina, né? E, por fim, uma empresa, um outro hospital comprou um cintilógrafo. Quando ele viu que ia instalar um cintilógrafo, ele mudou de ideia, né? Então, a importância corroborando aí, do planejamento para ver se, de fato, eu estou preparado, né? Eu tenho área física, eu tenho suporte financeiro para, como você falou, para manter a tecnologia do equipamento desse, é muito importante. Porque se a gente não tiver esse cuidado, queima o filme e automaticamente a gente não atinge o objetivo para qual foi solicitada a emenda. Era isso. Perfeito. Obrigado aí pela sua participação, viu, Ricardo? Mas é justamente isso, né? Temos que olhar para esses investimentos em saúde de uma forma holística, pensando no dinheiro que eu vou gastar para manter esse negócio depois. Então, e a gente vai falar de custos diretos desse investimento, mas também de vários custos indiretos que durante talvez 5, 10 anos eu vou precisar manter na instituição. Então, olha só, a emenda parlamentar veio como um presente, né? Igual veio essa ambulância aí. E aí, mas quando chega na hora de usar a ambulância ou de usar o tomógrafo, de instalar essa ressonância magnética, a gente vai começar a ver um ambiente desafiador. Se eu planejei, se eu considerei esse investimento como um projeto, estimei custos, estimei recursos humanos, estimei riscos, eu vou talvez ter um determinado sucesso, ter uma margem maior para ser tudo bem sucedido, para dar tudo certo, né? Mas se eu só pensei em comprar um negócio, Deus que olha o resto, Deus olha, claro que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Mas, pessoal, temos a nossa parcela de responsabilidade de planejar os custos, né? Planejar a subsistência e a sustentabilidade desse investimento, né? Então, a gente vai falar de custos indiretos, custos indiretos, custos que vão ser
sobre a manutenção, sobre o bom uso do equipamento. Então, eu vou considerar para vocês de uma forma bem simplificada, até para que vocês, a partir de agora, comecem a ver os investimentos, né, os pedidos de emendas parlamentares, de uma forma mais ampla. Mas a gente vai considerar o custo da aquisição, que vai vir com o giro da emenda, mas o custo da operação, se é um equipamento que ainda não tem, eu vou precisar de uma equipe nova para manter esse serviço. Se é um equipamento de diagnóstico de imagem, se eu não tenho ninguém que faça laudo, eu vou ter que considerar o custo desse laudo. Depois que acabar os 12 meses da garantia, eu vou ter que ter um contrato de manutenção preventiva. Tem que saber quanto custa essa manutenção preventiva. Tem peças importantes que eu vou precisar trocar, talvez a cada tempo, a cada X horas rodadas do equipamento. Eu preciso saber quanto que vai me custar essa peça. Tem algumas peças caríssimas de equipamentos de diagnóstico por imagem que a hora que o pessoal vê, cai para trás. Não vai ter emenda para custear isso, não. É recurso próprio. Tem que sair da operação, tem que estar estimado dentro dos custos operacionais. Se eu trocar minha equipe, eu vou ter que pagar treinamento. E olha só, se é um serviço novo que você está habilitando na sua instituição, e você conseguir, por exemplo, habilitar a ressonância magnética, beleza, daqui 10 anos, 5 anos, sei lá, tempo que o equipamento ele também é obsolescência, você vai ter que trocar ele e até mesmo o custo da substituição você já tem que estar encarando ele. Tem que ter reserva financeira para substituir esse equipamento. Porque uma vez contratualizado, habilitado para fazer o serviço, sempre habilitado, amigão. Vai ter que continuar prestando serviço. Então, até o custo da substituição desse equipamento, você já tem que prever. Então, a gente já está falando, olha só, como aumentou o custo da instalação desse novo serviço aí. Vamos colocar na nossa exposição essa ressonância magnética. E o segundo conceito que eu vou trazer para vocês é a relação custo-efetividade, custo-benefício dos investimentos em saúde. Tá? Então, sempre que a gente vai falar em efetividade em saúde, a gente vai estar falando de uma ampliação da minha quantidade de equipamentos, da minha quantidade de atendimentos na minha mesma estrutura. E sempre que eu vou falar de custo-efetividade, custo-benefício, é quanto mais barato, melhor. Ou quanto menos custoso no longo prazo, melhor para mim. E qual que é o nosso desafio enquanto gestores, enquanto analistas de projetos de saúde? É entender, expressar todos esses custos, né? Tanto a efetividade. Acho que o mais difícil é a gente traduzir a efetividade do equipamento em valores monetários. Vou dar um exemplo. Com um equipamento que eu tenho hoje de ressonância magnética, que é um equipamento de 10 anos, eu atendo 20 pacientes por dia. Um equipamento lento, tem que parar, enfim. Se eu trocar de equipamento, eu vou conseguir fazer 40. É uma suposição, tá? Eu não conheço muito de números aí, né? Da assistência. Mas vamos aí, numa suposição que com o novo equipamento mais tecnológico, eu consigo atender 40 pacientes. Com o mesmo equipamento, eu fazia 20. Então, esse aumento da efetividade, a gente tem que trazer ele para uma realidade monetária. Quanto que isso está me trazendo de receita? Tanto na prestação de serviço para o SUS, não SUS, enfim. E aí, quando a gente consegue traduzir essa eficiência em valores monetários, a gente consegue também avaliar financeiramente o impacto dessa nova tecnologia. O que a gente está falando? Uma diminuição de fila de espera, menor tempo de internação, menor consumo de insumos, mais realização de atendimentos no mesmo tempo. Então, todas essas variáveis elas vão trazer para nós eficiência, e eficiência significa dinheiro. E a dificuldade nossa é o quê? É traduzir toda essa eficiência, esse ganho, em grana. E aí vai muito da habilidade de ter levantado custos, ter todo esse preparo de controladoria na instituição mesmo. E no final de tudo, a gente vai se ver num grande dilema. Porque quanto mais tecnológica, quanto mais eficiente é um determinado investimento, um determinado equipamento, sabemos que mais caro ele é também. Então, até quanto de custo incremental essa nova tecnologia vai compensar em relação ao aumento da eficiência que ela vai trazer na minha operação? Então, fazer essas contas é muito importante por isso. Vai ser mais caro para me manter, mas, em contrapartida, eu vou trazer uma eficiência gigantesca que vai superar esse aumento de custo. Ele vai se pagar. Ou não, não vai se pagar. Poxa, então eu vou segurar. Ao invés de comprar equipamento, eu vou alugar, sei lá,
fazer de alguma outra forma. Enfim, são essas reflexões que a gente precisa trazer para cada um dos nossos investimentos em saúde. Bom, e no final de tudo, né, a importância de garantir a transparência, a prestação de contas de todos esses recursos, a gente não precisa nem falar disso. Mas vamos falar então do que eu quero considerar como o principal ponto focal de hoje. E a gente falar de projetos inovadores e disruptivos. Nós acompanhamos, né, algumas instituições que são clientes nossos que têm projetos. Todos têm projetos, na verdade, né? Se não tem projeto, tem pelo menos uma lista de desejos. Esses dias um novo cliente mandou para a nossa equipe de projetos aqui, lista de desejos, que eram vários equipamentos, né, várias coisas que eles queriam comprar. E essas coisas que eles queriam comprar é justamente para colocar nas emendas parlamentares, né? Mas olha só que interessante que eu quero trazer para vocês. É que a construção de projetos inovadores, disruptivos, ela precisa ser conectada com as oportunidades de captação de emendas parlamentares. Tá? A gente vê no cenário que há um grande montante de projetos, tudo igual. Eu vou tentar falar de uma forma mais fácil. Todo mundo faz projeto igual, gente. Projeto do quê? Ah, vou trocar os equipamentos do meu centro cirúrgico, vou trocar a mesa cirúrgica, o foco, vou trocar as camas da minha internação, eu vou... Enfim, todo mundo tem que fazer isso, né? Todo mundo, uma hora, tem que trocar as camas, tem que trocar os equipamentos, porque eles vão ficar obsoletos mesmo. Normal. São projetos importantes? São. Tem um grande impacto social, obviamente. Mas, poxa, vamos tentar sair do óbvio. O que vocês acham? E o convite que eu faço para vocês hoje é justamente para sair desses projetos que são óbvios. Todo hospital vai ter. E vamos tentar trazer para os parlamentares projetos inovadores, disruptivos. E através desses tipos de projetos, a gente consegue comunicar de uma forma subliminar que nós somos uma instituição que pensa em projetos, que tem planejamento estratégico, que pensa de uma forma a garantir a sobrevivência e sustentabilidade no longo prazo e o aumento da eficiência operacional. Poxa, estou falando bonito agora para um parlamentar, né? Olha só que interessante. Isso é algo escasso. Não é todo mundo que consegue falar sobre isso, não é todo mundo que consegue trazer esse tipo de projeto. Então, o conteúdo a partir de agora é para que vocês consigam aprimorar os projetos que são apresentados para os parlamentares. Né? Então, eu vou até trazer alguns exemplos para vocês que eu considero importantes. Por exemplo, projetos de telemedicina, teleinterconsulta, usinas de oxigênio, mobilidade elétrica, cirurgias robóticas, enfim, várias outras ferramentas, equipamentos tecnológicos que trazem um aumento da eficiência, a modernização dos hospitais. Com essa modernização, a gente consegue atender na mesma estrutura mais pacientes. Em São Paulo, hoje está sendo bem visto atender mais, né? Se eu aumento minha produção, se eu deixo de transferir pacientes e consigo resolver os problemas aqui, aumento minha produção, até o meu valor da tabela paulista vai ser mais interessante, né? Então, e com isso, mas na parte das emendas parlamentares, a gente consegue demonstrar para o parlamentar um projeto atrativo para ele politicamente, que traz uma grande visibilidade por conta do alto impacto social. A visibilidade, né? É um glamour diferente, vamos falar dessa forma. E olha só, qual que é a nossa principal aqui proposta? Desenvolver projetos, iniciativas que promovam a sustentabilidade, a eficiência, capacitação profissional, para impactar positivamente a comunidade em que a instituição está atuando. E olha só, eu estou trazendo para vocês 4 ou 5 exemplos aqui, mas eu vou deixar um espacinho de tempo aqui para a gente poder falar sobre outras ideias. Eu quero que vocês tragam ideias, viu? Vamos aproveitar. Assim como o Ricardo falou um pouquinho aí, abre o microfone e a gente vai trocar umas ideias aí para falar sobre projetos disruptivos, né? Mas, por exemplo, a aquisição de usinas de oxigênio. Por que eu pensei em colocar para vocês esse exemplo de usinas de oxigênio? Porque a gente acabou de sair de uma pandemia que as distribuidoras de oxigênio, vamos falar, elas pisaram na bola com a gente, né?
consumimos muito mais oxigênio, aumentou muito o consumo, e a gente teve um problema, porque ao invés de diminuir o custo do metro cúbico, que parece que é o óbvio, né? Se estou consumindo mais, eu tenho um melhor preço. Não, aumentou. E aumentou muito o custo do metro quadrado do oxigênio. Acabou prejudicando muito a saúde orçamentária dos hospitais. E vários dos nossos clientes vieram nos procurar nesse meio tempo, aí, durante a pandemia, para buscar uma outra forma de eles conseguirem ter oxigênio. E a forma como eles entenderam viável, e vários trouxeram para mim, são as usinas de oxigênio. Primeiro, ter oxigênio medicinal é vital para a instituição. Todo mundo precisa ter. E a gente acaba vendo várias realidades diferentes, né? Então, cada um paga um valor diferente sobre essa questão do oxigênio. Tem hospitais que pagam um valor altíssimo, tem outros que pagam um valor justo, mas todo mundo precisa usar esse bendito do oxigênio, né? Então, a gente vai propor a aquisição de uma usina de oxigênio para ter um abastecimento independente, autônomo da própria instituição. Com isso, trazer mais segurança no fornecimento de oxigênio, mais custo-benefício para a operação também, porque acaba sendo mais barato do que eu comprar da distribuidora, em uma suposição, estou falando, nem todo mundo é igual, viu, gente? Se para você tá legal o custo do oxigênio comprado da distribuidora, beleza. O time que está ganhando a gente não mexe, né? Mas tem gente que está lascado. E passa apertado com esse negócio de oxigênio, né? Então, apoiar um projeto como esse significa salvar vidas, que eu vou garantir a continuidade do fornecimento de oxigênio, que eu vou garantir melhor condição financeira para minha operação também, porque o que eu gastaria na compra de oxigênio, eu gastaria muito menos com uma usina de oxigênio dentro da minha instituição. Enfim, tem vários outros argumentos aí que as instituições podem trazer de acordo com a sua realidade. Mas o que eu estou tentando trazer para vocês é justamente essa forma de pensar. Mostrar um projeto para o parlamentar que, além de ter um benefício para ele, porque a usina é um negócio grande e tal, mas vai ter um benefício orçamentário, vai trazer para mim uma garantia de sustentabilidade no longo prazo. Ó, o Flávio está colocando aqui, energia solar é uma boa. É o próximo slide, Flávio. Implantação de placas fotovoltaicas, né? Primeiro, a gente vai falar de sustentabilidade, preocupação com o aquecimento global, com fontes renováveis de energia, ODS, né? Agora tem ESG. Instalar placas fotovoltaicas tem sido o projeto de várias instituições que a gente atua, e os parlamentares têm visto isso com bons olhos, porque traz também uma garantia de sustentabilidade no longo prazo. Vou pagar menos nas minhas contas de energia, né? Tem instituição que a gente trabalha que está pagando agora, pagava 20 mil reais, agora paga 100 reais de energia por mês. Fora que tem gente que consegue produzir mais e ainda vende energia para o Mercado Livre. Então, assim, acaba sendo até uma fonte de geração de receita. É um projeto interessante. Olha aqui o comentário que ficou colocado da Laciana, né? Na verdade, o time que está ganhando não se mexe por enquanto, pois o que a pandemia nos ensinou é que devemos estar preparados para as mudanças e, por isso, planejar, e por isso a necessidade de se programar, de se planejar. Excelente, é isso aí. Realmente, time que não está ganhando, a gente não mexe por enquanto. Mas se precisar mexer, a gente tem que ter isso bem desenhado, bem planejado, né? Não podemos deixar, né, mais uma vez, ser pegos de surpresa por qualquer outra catástrofe que possa acontecer, inclusive uma catástrofe que acabou de acontecer e está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. Então, são aprendizados que a gente precisa assimilar. Serviços de telemedicina e teleinterconsulta, né? Garantir o acesso da saúde em regiões remotas. Muitas vezes, nas regiões mais remotas, a gente não consegue toda a gama de profissionais que precisa, não tem tantos médicos plantonistas que podem ir e fazer os plantões, mas a instituição poderia ter um serviço de telemedicina ou de teleinterconsulta para realizar esses atendimentos, né? Para realizar tudo isso. E olha só que interessante, pelo que eu vejo, é mais barato do que você ter um médico plantonista, você consegue acesso a profissionais de uma forma rápida, garante acesso à saúde para todos os pacientes, você consegue até limitar a quantidade de pacientes que você precisa transferir, porque tendo esses serviços você consegue resolver muitas coisas na instituição, aumenta a sua produção, aumenta a sua série histórica e, por consequência, aumenta o seu teto de possibilidade de captar emendas parlamentares no futuro. Então, assim, são vários benefícios em escala, né?
E outra coisa, a gente está falando de inovação, está falando de mercado digital, e para os parlamentares isso é muito interessante. Outro que eu achei super interessante, emendas parlamentares para fazer capacitação, treinamento, fortalecimento das lideranças. Tem um cliente nosso que recebeu emenda parlamentar e decidiu contratar uma empresa para aplicar um treinamento de liderança para a instituição. Então, ficou durante um ano um programa de mentoria para todos os líderes dos setores. Isso trouxe um ganho gigantesco na eficiência para a instituição, né? Então, foi muito interessante isso. E é interessante porque olha quantos funcionários que tem na instituição. Então, um projeto que vem abranger todos os colaboradores da instituição de uma forma eficaz, todo mundo vai ter acesso a isso, e todo mundo sabendo que é a emenda de um deputado, para o deputado é muito interessante isso. Porque essa notícia vai correr pelos funcionários, pelos familiares, pelos vizinhos. Então, o impacto social é muito grande. Sempre que a gente vai falar de um projeto que trabalhe com desenvolvimento humano, qualificação profissional, é muito interessante, não só para a instituição, para o resultado que a instituição vai obter, né, do desenvolvimento dos seus profissionais, mas também da alta visibilidade que esse projeto traz para o parlamentar. Eu vi que o Flávio comentou aqui também sobre... Ô, Flávio, será que você leu a minha apresentação aqui? O Flávio falou um pouquinho antes aqui, ó, sobre plano diretor. O primeiro passo é capacitar e elaborar o nosso plano diretor. Ele falou isso aí, é o primeiro passo. Eu acho que vocês estão combinando, vocês estão falando, né? Você já está na próxima lá, ó. Pior que eu falei com o Flávio ontem, né? A gente não falou sobre isso. Eu entendi. Mas, olha, são duas ferramentas interessantíssimas para o planejamento estratégico da instituição. Ela vai trazer mais segurança nos investimentos, né? Olhar de uma forma planejada para tudo que eu vou fazer com as emendas ou com qualquer outro recurso de doação. E também acaba se traduzindo num baita de um portfólio, né? Você chega para o parlamentar mostrando dezenas de projetos que você tem na instituição e que ele pode escolher qual ele deseja apoiar, acaba sendo um ponto bem diferenciador. Vamos considerar assim. A maioria acaba chegando lá no gabinete dos parlamentares com um ofício, com um pedido de emenda, às vezes muito bem elaborado. Na verdade, na maioria das vezes é um projeto bem elaborado, com números, com dados, mas se a gente começar a apresentar um portfólio de projetos, acaba sendo interessante, né? Disruptivo. Então, o banco de projetos é essa ferramenta essencial que a instituição que busca maximizar a captação de recursos precisa ter. Então, o que seria isso? Com certeza, não tenho dúvida. E se não tem, vai ter que começar a partir de agora, viu? No mínimo, você tem na instituição uma lista que a sua equipe de engenharia clínica coloca aí de equipamentos que precisam ser substituídos. No mínimo, você tem isso. O raio-x tem tantos anos, tem que ser trocado. Enfim, todos os equipamentos precisam ser trocados, né? E que tal você transformar, além desses equipamentos que precisam ser trocados, essas necessidades em projetos? Já desenhando projetos a partir de cada uma dessas necessidades de troca de equipamento e também construir junto com todos os outros colaboradores da instituição uma busca ativa por necessidades constantes que a instituição tem. Seja para novos projetos, seja para coisas como capacitação, seja até mesmo assim, parede que tem que pintar, troca de mobiliário, cadeira que está com a roda quebrada. Às vezes é uma coisa tão simples, né? E aí você trazendo todos os colaboradores para trabalhar sobre o projeto, para falar sobre o projeto, vocês acabam descobrindo. E o banco de projetos acaba sendo uma etapa inicial e que eu considero muito importante para o desenvolvimento das emendas parlamentares, para ter um portfólio, para caminhar o planejamento estratégico da instituição junto com os pedidos de emendas, né? Mas tem algumas instituições que elas já estão em outro patamar. A gente não está mais falando de projetos aleatórios, a gente vai estar falando de plano diretor. Plano diretor que vai conduzir investimentos da instituição para os próximos 10, 15 anos. Então, é um plano duradouro, tem por principal intenção fazer com que haja continuidade nos projetos, independente de quem está na gestão da instituição. Então, e aí a gente vai estar falando de projetos mais grandiosos, né, como segurança de novos serviços, construção de novos hospitais, de novas aulas,
trazer diversificar até mesmo os serviços que são prestados, enfim. São projetos que a gente vai unir para serem executados em um longo período de tempo na instituição. Bom, o que eu queria falar era sobre isso, né? Mas agora, ao final da nossa apresentação, eu gostaria de convidar vocês para abrir o microfone. É um convite, viu? Vem quem quer. Mas vamos aproveitar essa oportunidade aqui para falar sobre o que vocês estão considerando interessante e o que vocês acreditam que dessa apresentação aqui dá para levar para a sua realidade. Dá para vocês começarem a aplicar agora na instituição. O Flávio até comentou aqui, ó. Reformas das instalações é mais complicado nesse tema. É mais complicado fazer reforma com emenda parlamentar, mas tem jeito, claro. É difícil quando a gente vincula o projeto de emenda parlamentar a uma emenda federal para a realização de reforma, porque a gente vai envolver Caixa Econômica Federal, GIGOV, os engenheiros que vão aprovar os projetos, a cláusula suspensiva do contrato de repasse que precisa ser superada. Depois que é superado, faz a cotação, fazer todo o trâmite de execução da obra também é mais difícil, né? Acompanhamento das medições, encontrar a empresa que aguenta esperar pelo pagamento também é um fator complicador, né? As empresas que vão participar de obras públicas precisam ter essa saúde orçamentária, né? Precisa ter grana no bolso para aguentar Cipriano, trabalho, mas tem uma possibilidade, claro. Oi, quem está falando? Letícia. isso. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Letícia? Então, tá bom. Eu já tive a oportunidade de estar com o Cipriano, né, num treinamento que ele deu aqui em São José dos Campos. A gente até trocou muitas ideias. Eu faço parte de uma rede de hospitais, então nós temos 5 unidades hospitalares no Brasil. E sobre essa questão aí das reformas, depende da reforma, porque aqui nós usamos verbas estaduais de custeio para pequenas reformas, para pequenas adequações e manutenções prediais. Então, tem dado muito certo, ajudou a nossa instituição a mudar a fachada, a mudar pinturas internas, pequenas reformas, em que a gente não tem tanta burocracia para a utilização como a questão das verbas federais, né? Então, hoje a gente consegue aplicar esses recursos de emendas estaduais, apesar de que está, inclusive, muito complicado trabalhar com as emendas estaduais aqui no estado de São Paulo, não sei se vocês estão tendo o mesmo problema, mas na aprovação delas mesmo, mas a gente usa muito a emenda estadual para esse tipo de situação. Bacana, Letícia. Poxa, prazer ter você de novo aqui, viu? Prazer Obrigado é pela meu. participação. Realmente, emendas estaduais acaba sendo mais fácil porque os DRS não têm esse corpo de engenheiros aí que a Caixa Econômica tem, né? Então, eles acabam sendo mais brandos nessas aprovações. Até mesmo na execução, eles pagam, a gente vai lá, executa, contrata a empresa, presta conta e está tudo certo. Mas eu vou dar mais uma ideia, que é o que? A gente usar as emendas em incremento máximo, que são pagas por fundo estadual, por fundo municipal de saúde, para fazer essas reformas. Pequenas reformas a gente consegue fazer. As emendas de custeio, incremento máximo, vai para o Fundo Municipal de Saúde. A gente consegue fazer um plano de trabalho para o gestor municipal dessa emenda parlamentar para fazer adequação de ambiência. Isso é algo que é permitido na portaria do incremento máximo desse ano. Do ano passado também. Olha, mas eu quero comentar algo que a Letícia levantou. Eu vi que a Thaís, da Santa Casa de São José dos Campos, também comentou. A aprovação está um caos. Gente, eu trabalho com todos os DRS do estado de São Paulo. Aproveitar que o está aqui no DRS de registro mesmo? Enfim. Deixa eu ver aqui. O DRS de registro. Esqueci quem está aqui. Mas tá bom. Aqui, o Jean. O Jean do DRS. O Jean, inclusive, a gente tem um cliente lá no DRS de registro, muito querido, que é o Hospital São João. Então, a gente, de vez em quando, conversa com o pessoal do DRS. Tá? Mas olha só, qual que está sendo a nossa dificuldade, né, com a Secretaria de Estado da Saúde?
Gente, por conta da tabela Sul Paulista, eles simplesmente acham que a gente tem que aumentar a produção, sem um estudo epidemiológico, sem o levantamento assertivo das demandas. Gente, que negócio é esse? Como que eu vou. Isso não é uma exclusividade do DRS XYZ, é da CRS. Então, a gente está vendo que eles estão fazendo. Acho que agora vai começar o negócio, hein? Por quê? Mas é um assunto que tem que ser discutido na SES, né, o Cipriano? Isso aí tem que ser discutido porque está muito bagunçado. Os caras querem aumento de produção, mas só que eles não entendem que faz 20 anos que a gente trabalha no vermelho. Exato, exato. Na verdade, eles não querem entender, né? Pois é, então, é realmente, claro, tem que alinhar uma conversa com o SES, talvez buscar apoio da FEOSP, a Tati está aqui, ó. Vamos buscar o apoio da FEOSP para a gente conversar em rede com todos os filantrópicos e representando... Mas isso já está sendo feito. Já está sendo feito. Eu não sei se todo mundo tem ciência, mas existe um grupo aí dos diretores das unidades hospitalares, né, via WhatsApp e tal, em que eles já acionaram a FEOSP, levantando essa situação, né, inclusive foi uma solicitação nossa aqui para pedir esse apoio, em que o pessoal já está levando esse assunto junto do Dr. Eleusis lá em São Paulo, para uma tratativa mais direta, porque realmente está sendo algo bem complicado. Não é só questão de meta, né? Eles têm justificado essa questão da tabela SUS, mas só lembrando que muitas instituições, por exemplo, assim como as nossas aqui do estado de São Paulo, ainda nem receberam 1 centavo da tabela SUS paulista, apesar de já estar nos cofres ou do estado ou do município há muito tempo. Então, nós temos essa questão também. Não adianta eles acharem que a tabela SUS paulista está vindo para salvar, né? Mas só lembrando que as consultas de ambulatoriais e pronto atendimento ainda permanecem pagando R$10. Então, você cobre um santo, mas o outro permanece descoberto e o prejuízo ainda continua sendo da instituição. Então, nós não estamos podendo nem citar que temos dificuldade em levar o SUS, né? Em levar a gestão do SUS, porque de acordo com o Estado agora esse não é mais uma problemática, né? Então, porque a tabela SUS paulista vem para cobrir todos os custos, só que não. Então a gente tá nessa situação, mas já está sendo sim, inclusive aproveito o momento para que as entidades que puderem fazer essa solicitação junto à FEOSP para somar com todas, né, nessa situação, porque realmente está... Eu recebi uma ligação de um parlamentar esses dias questionando como é que estava o andamento, que ele não estava vendo as nossas propostas andarem dentro do sistema, e aí eu tive que desabafar, né? Até falo desabafar mesmo, porque eu falei, olha, não é por falta de querer, é por falta de poder conversar com É por falta de querer, né? Eu não entendi nada, mas depois que a Camila me falou. Exatamente. Pessoal, Posso fazer um complemento? Só porque ela falou da tabela SUS paulista? O tabela SUS paulista, ele ainda tem um grande problema, né? Antes a gente tinha o recurso estadual que era tratado do estado com a instituição, então caía na conta da instituição todo dia 26 de cada mês religiosamente. O tabela SUS paulista entra para o Fundo Municipal de Saúde, a gente depende que o gestor municipal faça um aditivo ao convênio que as instituições têm, e por lei ele tem 5 dias a partir do recebimento para repassar, mas no meu caso aqui eu recebi em fevereiro e não recebi nada até agora, então quer dizer, a gente deixou de receber um recurso que era um recurso certo, que vinha do estado, que vinha todos os meses, e agora a gente depende do gestor municipal fazer os repasses, e isso é um problema. É que nem você acabou de falar, né, que existem as emendas que entram pelo fundo municipal, existe, mas os gestores querem fazer contrapartidas para que repassem esse dinheiro, né? Eles querem negociar a liberação, né? Isso, eles negociam em trocas de serviços que beneficiam só eles beneficia querem eles. mais serviço. Isso querem mesmo, mais serviço. Isso é uma verdade.
E a gente que tem realiza pronto atendimento com eles querem estar falando que o dinheiro da tabela SUS paulista vai ajudar no pronto atendimento. Quer dizer, eles já estão acenando que pode ser que ele reduza o repasse que ele faz no pronto atendimento. Eu entendo pelos grupos da FEOSP, que eu acho que essa está sendo a realidade de quase todas as filantrópicas que foram beneficiadas com a tabela SUS paulista. No meu caso, como eu tenho maternidade, seria sim interessante o tabela SUS paulista para o meu hospital, mas essas contrapartidas, esse segurar o dinheiro, a grana nunca vem na data, nunca vem no tempo certo, o financeiro fica desesperado, você meio tem que ficar implorando para o gestor liberar um dinheiro que não é dele, que é teu, enfim, eu não acho que foi bem pensado, que foi bem feito. O Estado sabia dos grandes problemas que os municípios têm com as filantrópicas, a dificuldade que é nos repasses, e não foi inteligente fazer dessa forma. Antes, com o programa Mais Santas Casas, era feito direto com a gente, né? Era entre a entidade e o poder público estadual. Agora, tudo na mão do município, pelo menos para mim, não ficou legal. Eu vou até te dizer que não é só no seu município, viu, Juliana? Tem muitas cidades que a gente acompanha, né? Que a gente trabalha, que o gestor ele estava pensando em tirar, só fazer uma troca de caixa. Poxa, agora que está vindo dinheiro do Estado, então eu não vou aplicar X mil reais para vocês do meu recurso próprio, eu vou pagar o do Estado. Maravilha, aqui, ó. Para a instituição não muda nada. Então, por isso que a gente está tendo virou uma contrapartida, né? Na verdade, isso é um dinheiro nosso. Ele é para beneficiar as entidades filantrópicas, é um benefício, é um plus, é um fôlego, né, para a entidade filantrópica, mas não é o que está acontecendo, muito pelo contrário, né? Eu recebi em fevereiro. Na verdade, eu até falo que está cobrindo um déficit muito antigo. Sim, sim. Não é um plus, não, está cobrindo um déficit que a gente teve para trás aí. O déficit no SUS, mas assim, é que o déficit do SUS é para todos os serviços públicos, né? Se a gente for avaliar dessa forma, todo o serviço público tem um déficit muito grande no SUS, né? Foi um benefício para a filantropia, né? Entendendo, eu participei de todo o processo para que isso acontecesse entre a FEOSP, entre as negociações estaduais, era um benefício sim, e seria, né, se você colocar na ponta do lápis a série histórica que foi levantada, o levantamento que eles fizeram, seria sim um benefício para nós, mas, né, não resolveria nosso problema, porque o nosso problema é muito maior do que receber 3, 4 vezes uma tabela, o problema é muito maior que isso, que nem ela falou, quem não tem cirurgia, quem não opera, quem não faz parto, quem não tem internação, quem não tem outras coisas, não contempla a porta do pronto-socorro. Quem só tem pronto-socorro não contempla, então não beneficia todo mundo. Mas os que são beneficiados têm a contrapartida do município, e isso é um problema. É a mesma coisa que emenda parlamentar que entra pelo fundo municipal, vira uma contrapartida na mão do gestor. O gestor, ele quer passar o dinheiro se a gente fizer alguma coisa, se a gente colocar um serviço, se a gente beneficiar ele em alguma coisa. O poder de negociação do gestor aumentou muito. Sim. Deu poder, Olha, né? Deu muito poder para a gestão municipal. Muito poder na mão da gestão municipal. Exatamente. Exatamente. Essa é a palavra, deram muito poder mesmo. O Juliana, o Flávio, o Cipriano, o André está fazendo até um comentário aqui, aproveitar que nós entramos nesse assunto, né? E aí ele está falando que saiu ontem, né, no autorização do BI, né, do Estado, e que tem um documento técnico, né, que embasou nesse projeto da tabela SUS paulista. Ele até deixou o link, se alguém quiser entrar. Eu sei que a Juliana já está atenta a isso, né? E o Flávio também já estão. Mas só para registrar, para não passar batido, o que ele deixou. Eu acho que, falando sobre. Lucas, acho que o que o André quis pôr lá é justamente o que a Juliana comentou, que o documento, a nota técnica fala que é para melhorar o financiamento, e na prática, na verdade, o que eu vejo de tabela SUS paulista, assim, desde o começo, é uma diferença muito grande entre o que eles falaram que ia entregar e a expectativa que o segmento teve. Quando foi a tabela SUS paulista, gente de outros estados falou, nossa, resolveu o plano do SUS de São Paulo? Eu falei, não, gente, entre o que o estado fala que vai entregar e a expectativa que o setor criou é muito longe. E aí, hoje, eu sei que, de fato, na prática, muitos hospitais foram penalizados, alguns por redução de recurso de fato, outro por redução
por critérios de faturamento que antes não tinha sido feito, observado mais a parte técnico operacional mesmo. Só que, de fato, o projeto é para redução de fila, né? Sempre foi, né? Vou pagar melhor aquilo que eu preciso. Isso aí já aconteceu em outros estados, a gente acompanhou isso já no Espírito Santo, no Ceará, em vários lugares acontece assim. E o estado, a partir do momento que o filantrópico começar ficou, alguns casos, né? Ficou tão pesado quanto um hospital público para eles colocam na balança se entre ficar o mesmo preço os dois, um hospital público pelo menos não tem o poder de orçamento, consegue colocar cargo, então tem a força política do negócio, é muito complicada essa relação, viu? Eu acho que não fecha a conta nunca. Não fecha. Isso sem falar que se amanhã ou depois a tabela SUS paulista cair, o buraco que fica, o rombo que fica, é muito maior. É muito maior. Por quê? Porque os gestores querem tirar mais ainda da gente. Então, Só amanhã ou depois você lembrando, fica sem receber, você quebra, você quebra. E Flávio, só para completar, e a gente ficou sem convênio com o Estado, né? Ainda tem esse detalhe, né? Que se cai amanhã, a gente Sim, não tem convênio mais com o Estado, porque o convênio deixou de existir em exatamente, fevereiro. Então, assim, além de tudo, a exatamente. gente não tem mais o poder do Estado para contar, o dinheiro do Estado. Isso, para mim, também é um problema. É uma grana muito insegura. Foi uma boa sacada, mas, assim, no meu entendimento, mal feita, talvez, a forma de pagamento, né? Mas também a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1, 2, 3, 4 anos. A gente não sabe. A gente não tem esse plano diretor ainda, assim, já. O que vai acontecer lá na frente. O Eu vou Ricardo até levantou a voltar. mão, ele está aqui para falar um pouquinho. Tá mutado, Ricardo, isso aí. Com relação a essa questão contraprestacional, de fato, eles têm Bom, eles põem essa mão de ferro na cabeça da gente. Aqui em Vitória tinha esse problema na Secretaria de Saúde. Quem captasse mais de 5 milhões, ele falava: eu sinto muito, eu repasso 5 e o resto é meu. Ou eu vou te dar uma lista contraprestacional que vai custar o dobro daquilo que passar de 5, né? Então, a gente, por exemplo, captava aí 10 milhões, via acordo 5, e os outros 5, se quisesse, era contraprestacional, né? A nossa federação dos pais aqui de Vitória juntou forças aí com, sei lá, uns 20 hospitais e vão para cima do secretário, puxa de lá, estica de cá. Ele, então, num segundo momento, ele levou para 10 milhões, já deu um pulo de 5 para 10, e agora ele levou para 40, né? Então, tudo que a gente hoje capta nesse universo aí, de 0 a 40 milhões, eles fazem um aditivo contratual e repassam dentro do contrato, sem criar exigência de ser. Acabaram colocando metas qualitativas e não quantitativas, né? Mas deu para dar um refresco aí, porque, de fato, eles, no tempo da Covid, eles ficaram com 60% da verba de emenda que os deputados carimbaram para o nosso hospital e para outros hospitais aqui do Estado, né? Mas deu uma melhorada em função dessa pressão que a gente fez via Federação dos Hospitais do Estado do Espírito Santo e deu um up nesse teto de valores que eles exigiam, era muito baixo e já exigia ele, quase na sua maioria, ser contraprestacional, tá? Aqui aconteceu isso. Olha, pessoal, eu queria endossar minha fala inicial em relação à importância da diversificação de receitas, né? Então, a tabela Sul Paulista, qualquer outro incentivo referente à nossa produção, a gente está falando da receita operacional, do pagamento da contraprestação de serviços, né?
Mas o convite que eu vou fazer a vocês novamente é para tirar um pouquinho o olhar dessas fontes operacionais e vamos olhar para as fontes não operacionais. Não vão vincular a produção, a prestação de serviços, que é o quê? Que são as emendas parlamentares. Vamos até esquecer um pouquinho. Eu esqueci esse negócio que a Secretaria de Estado da Saúde está pedindo contrapartida, aumento de produção em 5, 10%, aumento da taxa de ocupação nos planos de trabalho. Vamos esquecer um pouquinho disso, que eu acho que não vai para frente. Né? Mas vamos considerar que as emendas parlamentares elas não vêm por conta da minha produção, mas vêm por conta do meu potencial de captação de recursos, dos meus projetos estruturados e do relacionamento governamental que eu posso construir autonomamente, de forma autônoma e de forma a conduzir a instituição para um sucesso na captação de recursos. Tá? Eu vou falar isso porque realmente, gente, a operação ela vai ser sempre insegura para nós. De novo, vou parabenizar todos os gestores de hospitais filantrópicos, porque vivem sempre nessa diversidade. Né? É sempre difícil fazer a gestão, porque os recursos são escassos, as fontes são inseguras, ainda mais agora nesse momento que aqui no estado de São Paulo, uma boa parte dos recursos vai para a mão do gestor, não vai diretamente para a instituição. Né? A gente já está falando da Tabela Sus Paulista. Então, a gente precisa investir em fontes não operacionais. Precisamos disso. Tá? Então, eu venho levantar para vocês esse alerta e dizer que essa possibilidade é para hoje, para a gente começar a investir hoje nesse processo. Tá? Então, toda essa nossa conversa, essa fala aqui no final da nossa apresentação, a interação, inclusive agradeço vocês que participaram aqui no finalzinho com essa interação, acaba validando o que eu falei lá no início, a importância da gente investir nas fontes não operacionais. Tá? E aí, quando a gente fala de fontes não operacionais, poxa, eu tenho que ter uma pessoa para captar recursos, eu tenho que ter uma área de gerenciamento de convênios, eu tenho que ter visitas constantes em Brasília, na Assembleia Legislativa, eu tenho que estruturar parcerias com as empresas, com pessoas físicas, tenho que aprovar projetos de lei de incentivo, seja PRONON, seja PRONAS, lei de incentivo do idoso, criança e adolescente, e captar recursos do imposto de renda das empresas para ser beneficiado com esses recursos também. Tenho que criar estratégias digitais para captar recursos. Enfim, para toda essa gama de possibilidades de captação de receitas não operacionais, eu posso fazer merchan, Lucas? Ou não? Pode, fica à vontade, vamos lá. Fica à vontade. Então, pode, mas paga royalty, viu? Pode, mas paga royalty como O funcionamento. jabá, Olha que interessante, eu vou até falar, a gente tem uma parceria com a Federação de Minas, agora com a Federação de Santa Catarina. Estamos estruturando programas de mentoria para criar um profissional de relacionamento governamental na sua instituição. Esse profissional vai receber todo o conteúdo prático e teórico para ele conseguir comunicar com clareza os projetos da instituição e ser um representante dela lá no parlamento a fim de trazer mais emendas parlamentares. Tá? Aqui na apresentação vocês têm... Acho que não tem meu telefone não, né? Ah, tem sim. Tem o telefone aqui. Eu vou deixar aqui no chat também o nosso telefone para vocês poderem mandar mensagem, ligar. Eu vou, não sei se vocês fazem isso, Lucas, mas eu quero compartilhar com vocês a apresentação para mandar para os participantes aqui, pode ser? Pode sim. Legal. Bom, mas agora a gente está vendo só a tela do WhatsApp aí, viu? Só para você... Mas assim, ó, a gente vai... o que nós vamos fazer? A Ana até estava falando aqui, Cipriano, antes de você encerrar aí, nós vamos deixar... a gente vai compartilhar, tá? Você já... ou pode deixar aqui, mas a gente pode compartilhar no nosso grupo, no WhatsApp, esse material. Eu ia falar justamente disso, que a gente pode compartilhar o material. O pessoal que está no YouTube assistindo depois, a gente vai deixar o link lá, com o link, né? Deixar o acesso, né, para fazer esse download desse material, tanto como o vídeo vai estar disponível. A Anne vai deixar com a gente, que ela já até mandou agora, né? Mas mandou porque eu estava falando antes com ela aqui, viu? Ela foi mais rápida que eu. Nada, tô sempre ligeira, viu, Cipriano? Não Tá acredito em atenta, você, né, não. Anne? Tá atenta, tá certo. Mas assim, a gente vai compartilhar assim. Pode seguir, eu te interrompi aí, Cipriano. Não, imagina. Era justamente isso, né? Era para encerrar mesmo a apresentação, né? Queria até agradecer ao André que colocou aí a informação para o pessoal sobre a Tabela Sus Paulista, né? Mas para quem precisa de mais informações, eu também mexi aqui da galera, né? Mas para quem precisa de informações mais precisas, detalhadas sobre DataSUS,
inclusive para entender melhor se você está faturando correto aí para você ser beneficiado da forma correta na tabela SUS paulista. Bate um papo com o Jados, que ele também está aqui, ó, o André da Numbers, né? Com certeza eles vão conseguir ajudar vocês nisso. Eu tenho indicado para os nossos clientes, né, em relação a, principalmente nesse auxílio, né, para entender os números, para fazer benchmark entre o hospital vizinho, né? Sempre tem ajudado bastante os hospitais nesse sentido. Então, quem é meu cliente já sabe da importância de ter a Numbers aí. Então, só para endossar a importância deles também nesse momento crítico da tabela SUS paulista. Muito bom. O Cipriano, antes de a gente encerrar, a gente dar e finalizar, né? A Anne vai. Eu vou pedir para que todos abram a câmera aí, o Luiz também. O Luiz, eu não estou vendo ele aqui agora, mas ele deve estar aí. Agora apareceu lá. Para a gente abrir a câmera, a gente sempre faz aquela fotinha no final, né? Com todos sorrindo. Acho E que aí... tem que passar perfume? Não precisa mais, não. Agora o pessoal já está acostumado, não precisa contar mais, viu, Anne? Não precisa contar mais, porque eu sei que tá todo mundo ok, ó. Todo mundo abrindo a câmera aqui agora. Ah, mas tem que contar até 3 para o Eu pessoal falei, eu falo. O Luiz dar falou um Olha, assim, tem até será? gente, Tá vendo? Ó, tem até não gente sair com o olho dividindo o microfone fechado. ali, ó, que legal, ó. Tem olha gente lá, com dividindo o fone. fone de ouvido, olha que legal, bonitinho. No frio faz sentido, hein? Não tem a orelha aqui para sentadinha? É, ela. A gente fazer essa foto Legal. e depois a gente vai compartilhar isso. Vamos deixar registrado também no YouTube. A gente abrir essa câmera. Vani, você que vai contar então, eu não vou falar nada, você que faz isso, tá? Combinado. Ah, mas tem muita gente que não abriu a foto ainda. A Não, Fernanda vai estava ser tão bom. paradinha de frio que eu achei que ela estava só com a foto, não estava com a câmera. Ela Vamos tá lá, vou quietinha, contar. ela tá em São Paulo hoje, ela tá com frio, tá passando frio. Hoje eu tô quietinho, mas eu tô aqui. Cipriano, parabéns pela apresentação. Eu acho que você Obrigado, sabe Fernando. muito, tem muito aí a nos auxiliar, nos ajudar. Pode fazer merchan sim, me chama também para trabalhar junto. Sou Fernanda Cruz, eu Bora. faço tudo que ele falou aí, isso daí, só que de forma terceirizada. Quem tiver condição também, me contrata, fica à vontade. Eu Fez sou. Tem propaganda que. aqui, paga comissão, hein, Vou. Fernanda? Ó, Já é Não, outra não tem história, né? problema. A comissão nossa a gente resolve. Eu sou. Tem que ser cara de pau, sim. Tem que investir mesmo em captação de recursos. Não tem, a gente dá um jeito de retroalimentar esse processo. A gente pede recurso para que a captação de recursos seja ampliada e forte. Se não fizer igual o Ricardo falou, forçar a barra junto à federação, não sai nada. Ricardo do Espírito Santo, eu trabalhei lá no Espírito Santo durante 4 anos. Conheci também muita gente lá, um pessoal forte. E São Paulo é isso. Acho que a tabela SUS veio meio a fórceps, né? E vamos trabalhar. Porque falaram, né, para nós que seria uma possibilidade de case, se fosse sucesso, ia replicar aí para o Brasil inteiro. Tomara que seja, que tem muita gente inteligente e a gente sabe fazer. Então é isso. Parabéns, Cipriano. Estou aqui sempre apoiando vocês. Quanto a projetos, tem muitos projetos de telemedicina muito interessantes, aos quais nós também estamos participando. Tem um pessoal aí bom, que sabe o que faz e não precisa reinventar a roda. Então, aí eu acho que a união faz a força nesse sentido, nesse momento, e muita gente sabe o que faz e faz bem feito. O Cipriano é uma dessas pessoas. Parabéns, Cipriano. Valeu. obrigado, Fernanda. Vai, Anne, agora é você, vai. Vamos lá, eu vou contar até 3, hein? Todo mundo olhando para cá. André, dá um sorriso. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aquele era o sorriso do André, viu, Ana? Era o sorriso. Aê! O máximo do sorriso do André era aquele lá. Ai. Ei, André, ó. Pronto. Vou falar, André, você tem um amigo assim, eu vou falar, viu? André é tipo aquele emoji aqui, não. Dá um sorriso. Fica sério. Brincadeira, só enche o saco. Porque ele tá longe. Bom, vou agradecer mais uma vez. Só antes de encerrar aqui, a Débora está falando aqui, perguntando para a Anne se a gente vai disponibilizar da anterior, né? Vamos. Eu vou deixar lá no YouTube o link também. O Flávio enviou para a gente, nós vamos compartilhar, tá bom? Com vocês o material. Se não compartilhou, a Anne que estava, eu não estava semana passada, a Anne vai conseguir para a gente isso daí, para a gente colocar lá. Eu compartilho com vocês no nosso grupo. Muito bom. Cipriano, obrigado mais uma vez, né, por estar conosco. A gente vai compartilhar todo esse conteúdo aqui lá no nosso grupo. A Anne já deixou o link de tudo aqui para vocês
participarem com a gente. Mais uma vez, obrigado, Luiz, Cipriano e todos aqui que fizeram parte, né, de mais um webinar. Semana que vem, a partir das 10 horas, na quarta-feira, estaremos juntos. O tema vamos divulgar por lá também. Valeu, Cipriano. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado novamente pelo convite. Que prazer sempre estar com vocês. E obrigado a vocês que participaram e ficaram até agora com a gente, hein? Bom, agora a gente já vai para almoçar. Então, bom almoço para vocês aí. Até a próxima, hein? Valeu. Valeu, até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.